Olá, uma boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 23 de abril, está indo ao ar mais um programa Construindo Vidas da Igreja Presbiteriana Independente. Hoje nós queremos falar um pouco sobre a murmuração. A murmuração é um assunto muito falado na Palavra de Deus. Por isso nós queremos falar um pouco hoje a respeito da murmuração. Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14, ele nos ensina a não murmurarmos jamais. O verbo murmurar significa reclamar. Murmurar significa lamentar, significa queixar-se de alguma coisa. E pela palavra de Deus nós podemos ver que murmurar é um pecado contra Deus. Lembre muito bem, quando o povo de Israel murmurou no Egito, a palavra de Deus nos diz que Deus enviou serpentes ao deserto, o que levou muitos do povo de Israel à morte. Mais adiante, o povo voltou a murmurar contra Deus. E o Senhor fez o povo de Israel caminhar em círculos durante 40 anos, até que toda aquela geração morresse. Então nós vemos que, diante de Deus, a murmuração é um pecado condenável. A murmuração é um ladrão da alegria. A murmuração é uma semente fértil para o desânimo, para a frustração. É uma semente fértil para a decepção. A murmuração é um dos piores tipos de pecado, porque é diretamente contra Deus. Então, a murmuração entristece o coração de Deus e deixa amargurado o coração de quem a tem. Então, existem pessoas que reclamam do que têm, outros reclamam do que não têm. Tem pessoas que reclamam quando as coisas dão errado, mas não agradecem quando as coisas dão certo. Ou seja, a murmuração vai se tornando um estilo de vida. Amanhã a pessoa vai murmurar, independente do que aconteça, porque está no coração. Portanto, queridos, a murmuração gera contenda, a murmuração gera discórdia, gera separação. A murmuração é um veneno para quem a tem. Mas a palavra de Deus nos ensina como vencer a murmuração. E nós podemos ver algumas regras básicas da palavra de Deus para vencermos a murmuração. Por exemplo, passe a clamar em vez de reclamar. Passe a buscar a Deus em vez de ficar reclamando das coisas que não estão bem. Passe a orar a Deus. Passe a buscar a Deus e falar: Senhor, mude esta causa. Senhor, mude essa história. Ao invés de reclamar, você estará clamando a Deus. Uma outra regra preciosa da palavra de Deus: passe a louvar ao invés de lamentar. Ao invés de ficar dizendo o que está ruim, passe a louvar a Deus, crendo que o Senhor Deus há de mudar a situação. Uma outra regra preciosa: passe a agradecer ao invés de se queixar. Não fique observando o que você não tem, observe o que você tem. Não fique observando apenas o que dá errado, observe o que tem dado certo. Não fique observando o que você não tem na sua mesa, mas passe a agradecer por aquilo que você tem na sua mesa. Ou seja, tenha um coração agradecido e não um coração que se queixa. E uma última regra que nós queremos falar hoje: passe a orar por alguém ao invés de reclamar desse alguém. Você talvez tenha reclamado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, mas antes disso, você passou a orar por eles? Você tem orado por eles? Mude então esse ciclo e passe a orar por aqueles que talvez você gostaria de reclamar deles, de murmurar contra eles. Se você tem sido vítima de murmuração, ou se você tem tido um coração que tem murmurado muito, então eu quero orar por você,
para que Deus te dê um coração cada dia mais sábio na presença dEle. Amém? Senhor Deus, a esta pessoa que tem nos ouvido aqui hoje, e que talvez tenha sido vítima de murmuração, ou que talvez tenha murmurado contra algumas coisas, pedimos a Deus que o Senhor mude essa história, que o Senhor dê um coração paciente, que o Senhor dê um coração alegre, que o Senhor dê um coração disposto a mudar essa história. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.